Você que está aí na sua casa, nós estamos no segundo dia, hoje é o sábado. Os judeus, eles contavam os dias, as horas, de uma forma um pouquinho diferente da nossa. Então, o Silas ontem nos contou sobre como Jesus comemorou a Páscoa. Ele também retratou como Jesus foi traído por Judas. E ele também nos contou como Jesus foi condenado e foi levado ao madeiro, a uma cruz. E é aí que nós entramos, às 15 horas, a hora nona para os judeus. É aqui que nós estamos nesse momento. Então eu quero te convidar que você entre comigo, que você possa se ajoelhar, pegar a areia da Palestina nesse momento, sentir o vento, acabamos de ter um terremoto agora há pouco, o véu acabou de se rasgar no templo, Jesus morreu. E aqui nós entramos. Nós estamos no finalzinho da tarde, é quase o sábado, o dia do descanso do Senhor, onde todos os judeus não trabalhavam e se dedicavam a Deus, certo? Então você aí na sua casa, você consegue abrir comigo em João 19, o Evangelho de João, versículo 38 ao 42, você pode acompanhar na tela aí também. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirras e aloes. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, no cair da tarde, José de Arimateia, em Mateus retrata que ele era um homem rico, ele era membro do Sinédrio, e ele foi contra a condenação de Jesus e a morte de Jesus, as agressões que ele sofrera, e José de Arimateia chega para Pilatos, o governador romano da Palestina, e pede para liberar o corpo de Jesus. Então José de Arimateia pega o corpo de Jesus da cruz, ele junto com Nicodemos, vocês já ouviram falar de Nicodemos, nos evangelhos relata o encontro dele com Jesus durante a noite, e eles pegam Jesus morto, enrolam em lençóis com aromas, como era o costume dos judeus. E antes que o sábado começasse, eles vão até o túmulo que José de Arimateia havia adquirido e colocam Jesus lá, sepultam Jesus lá. E é interessante a gente notar que quando eles saem daquele túmulo, eles fecham com uma pedra, rolaram a pedra, e havia entre eles ali, logo na frente do túmulo, Maria e as mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia. Elas notam ali e guardam na cabeça dela onde Jesus estava sepultado para, no sábado, após o sábado, elas terminarem esse sepultamento. Certo? Vocês estão acompanhando comigo? E é interessante nós notarmos que só há mais um trecho que a Bíblia relata do sábado. Que os sacerdotes, quando virou o sábado, eles não respeitaram o descanso do Senhor e foram até Pilatos e solicitaram uma coisa, que reforçassem a segurança do túmulo, porque Jesus outrora havia dito, você viu que formal, outrora havia dito, acho que eu nunca falei isso na minha vida, Jesus havia falado que ressuscitaria no terceiro dia, e eles ficaram com medo, vai que os discípulos de Jesus pegam o corpo dele, roubam o corpo dele, e dizem que Jesus foi ressuscitado. Então Pilatos permite isso, e a segurança é reforçada, eles selam aquela pedra, e aí está o sábado. Eu não sei quantos de vocês já foram no enterro, eu já fui no enterro, em alguns, e não é uma sensação muito boa. E pior que a sensação durante o enterro, é a sensação pós-enterro. Eu posso contar uma história engraçada, quando eu era mais jovem, não que eu não seja velho, eu sou jovem ainda, mas um pouquinho mais jovem. Meu avô faleceu e eu entrei no enterro dele, no velório, passei a noite inteira olhando e esperando ele ressuscitar. E eu ficava olhando e falava, ele vai ressuscitar agora. Aí passou mais 10 minutos e eu falava, é agora. E passei a noite inteira e não ressuscitou.
mas a gente deixa a ressurreição para amanhã de Jesus. Enfim, nós temos essa expectativa. Nós não conseguimos conceber a ideia de que a pessoa que estava conosco até agora há pouco morreu e nós não vamos vê-la. E se ela for crente em Jesus Cristo, nós veremos ela na eternidade. Mas hoje, naturalmente, no nosso dia a dia, nós não teremos mais essa pessoa. Eu costumo comparar isso como nas nossas séries que nós vemos no Netflix. É como se o personagem principal, no último episódio da temporada, onde está no ápice, ele morre e não completa o que tinha que ter feito. E isso, nos olhos humanos, foi o que aconteceu naquele dia. Nós podemos chegar e imaginar o que passava na cabeça dos discípulos. Pedro, João, Tiago e André, que haviam largado tudo, todas as suas redes, todos os seus mantimentos, a sua empresa, para seguir a Jesus. O que passava pela cabeça deles? Eu também posso pensar o que passava na cabeça das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, que tinham vindo com ele da Galileia, ou de Mateus, que também pode ser chamado de Levi, que era cobrador de impostos, ou o famoso Zaqueu, vocês conhecem Zaqueu? Que restituiu o que havia roubado. O que passava na cabeça deles? Eles estavam no sábado, o dia do descanso, mas eu posso falar que o dia do descanso pode ter sido físico, mas a mente deles estava a milhão. Estava pensando tudo o que Jesus havia falado, o que ele tinha prometido. Ele disse que ele tinha vindo para libertar o povo de Israel. Era ele que veio trazer libertação aos cativos. Era ele também, que era o rei dos judeus, o filho de Deus, o filho do homem. E onde ele estava? Cara, ele estava enterrado. Enterrado não, né? É uma hora de falar. Ele estava dentro do túmulo, sepultado. E esse dia eu posso falar que aos olhos humanos é um dia que eu poderia definir com a palavra frustração. Frustração. Tudo que Jesus havia feito de milagres. Ele fez o quê? Ele fez o cego ver. Ele fez o paralítico andar. Ele fez Lázaro sair do túmulo. E como ele que fez Lázaro sair do túmulo, hoje ele estava no túmulo. É um pouco contraditório. Aos olhos humanos não fazia sentido nenhum. Aonde estava Deus nessa hora? E eu queria que você trouxesse isso à sua mente hoje. Aonde estava Deus? E trazendo um gancho para o nosso momento atual hoje, o que nós estamos vivendo. Nós podemos passar frustrações hoje. Nós estamos presos em nossas casas. Nossos negócios podem estar falindo. A nossa esperança estava em Deus, na promessa que Ele nos fez. Mas aonde está Deus agora? Você pode só ter notícias de morte para lá, morte para cá. Ou, tal dia morre 900 na Itália, 800 na Espanha. Nos Estados Unidos está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. Aqui já temos muitos mortos em São Paulo. Você pode se perguntar, aonde está Deus? As ruas estão vazias. Talvez o que você planejou, você pode ter chegado em dezembro, falado, eu vou comprar um belo planner, uma agenda, a mais bonita que tem. E planejou tudo bonitinho. Você pode ter anotado todos os aniversários. Tem gente aqui assim, né? Não usa no iPhone, usa na agenda. Anotou tudo bonitinho. E o seu 2020 não tem nada a ver com isso. Você está em pleno sábado. Talvez você esteja vivendo o sábado das suas vidas hoje. Mas sabe o que é interessante? Deus nos deu promessas. Em toda a passagem, todo o ministério dele, Deus disse diversas vezes, Jesus disse diversas vezes o que aconteceria. Os próprios fariseus e sacerdotes ouviram e ficaram com medo. Jesus disse o que ele faria. E para nós hoje, nós podemos trazer, Deus tem promessas para as nossas vidas. Eu não vou dar spoiler de amanhã, senão o Guilherme não vai ter o que pregar amanhã. Eu vou me manter no sábado, por mais que minha vontade era avançar no domingo e comemorar a ressurreição de Cristo. Vamos continuar no sábado. É muito legal nós notarmos que Deus ele continua sentado sobre um alto e sublime trono. Mas foi no sábado, justamente no dia em que ninguém faria nada, e não esperava que acontecesse nada, que Jesus nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o seu reino. Foi justamente nesse dia. E nós podemos colocar sobre ele a nossa fé, a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho, os nossos estudos, o nosso ministério. Eu digo para você hoje, existe o outro lado da história.
Não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Nós temos que permanecer firmes, mesmo quando nós não estamos vendo Jesus. Mesmo quando aquele que nos prometeu, como prometeu para os discípulos, mesmo quando nossa esperança, como os discípulos tinham, é que Jesus iria libertá-los do povo romano, do Império Romano, eles seriam novamente uma nação, um povo poderoso, rico em batalhas, vencedor, e não um povo que era oprimido. Mas nós podemos nos lembrar das promessas de Deus, que Ele continua sendo Deus. Você aí na sua casa, se lembre disso. Acho que você está com a sua Bíblia aberta ou no celular, e medite um pouco nisso. Se lembre o que Jesus prometeu para você. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura. Ele continua sendo Deus. E da mesma forma que no dia seguinte, eu não vou entrar em domingo, calma, eles experimentaram algo que mudaria a vida deles para sempre. Jesus propõe isso para nós também. Eu queria abrir com vocês em Romanos 6, do 1 ao 13. Se nós fizermos uma analogia entre o nosso encontro com Jesus, as etapas para nós encontrarmos a Jesus, e as etapas, os dias que Jesus morreu, o sábado e o domingo em que Ele ressuscitou, nós podemos tirar algumas lições. Paulo, ele nos diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que Cristo crucificado com Ele, o nosso velho homem foi, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais a Ele. E hoje eu quero te fazer um convite. Nessa analogia de que o nosso conhecimento de Cristo, nosso encontro com Deus, nós temos que passar pela morte e ressurreição com Ele. Hoje eu te faço um convite. Eu não sei o que tem te escravizado, se é o medo do sábado, a metáfora do sábado das nossas vidas, ou se você tem buscado em outras coisas, como nós veremos que os discípulos voltaram a fazer o que eles estavam fazendo. O que você tem vivido? Você está morto em seus pecados? Mas hoje eu te faço um convite, para que você morra e participe do sábado com Jesus, e ressuscite no domingo com Ele, para uma nova vida, como os discípulos tiveram. Que hoje você possa abandonar as suas velhas práticas, que o que antes mentia, não minta mais, que o que antes roubava, não roube mais, que o que antes fazia tudo por interesse, que o que antes não amava, que o que antes traía, tenha uma transformação de vida. E hoje eu estendo a mão para ti e faço esse convite. Jesus tem um plano para nós, cara. Ele tem um plano para você. E se nós morrermos e ressuscitarmos com Ele, nossa vida nunca mais será a mesma. E é nesse ponto que eu chego, e que eu quero encerrar com vocês. Foi rápido, né? Acho que pregar para adolescentes, a gente prega rápido, porque eles não têm atenção tão fixa por muitos minutos. Mas que você possa hoje, no sábado, decidir morrer com Cristo, entrar no túmulo com Ele e ressuscitar.
que o poder do Espírito Santo que agiu em Jesus Cristo, age em você hoje. E como Nicodemos e Jesus tiveram aquela conversa, é necessário que nasça de novo. E Nicodemos pergunta, como assim? Tem que voltar para o ventre? Como isso pode acontecer? Eu te convido hoje a ter um encontro com Jesus no seu sábado. Se você puder repetir comigo onde você está. Espírito Santo de Deus, eu te convido a habitar no meu coração, Pai. Espírito Santo de Deus, eu abro mão da minha vida, dos meus planos, dos meus sonhos, Pai, como os discípulos fizeram, e eu olho para as Tuas promessas, Pai. E eu clamo em nome de Jesus Cristo, habita em mim, Pai. Me limpa, Deus. Eu te entrego tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Você está feliz? Eu fico feliz com isso. Nós temos a oportunidade hoje. Se Deus está falando contigo, é porque você ainda tem uma chance. Se não, cara, o Espírito Santo é o único interessado em você não ter esse contato com Deus, é o capeta. Se você está tendo uma chance, é porque Deus quer falar algo contigo. Então, nesse sábado, onde a dúvida vem, onde você pode estar perdido na sua vida, Jesus te oferece uma chance. Morra comigo e ressuscite. Amém?